Que existe um motoclube feito exclusivamente por mulheres a gente já sabe, mas que existe filme dedicado a motoclube exclusivo de mulheres, isso aí já não é todo mundo que sabe. E se você também não sabia, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou contar pra você. Fala galera, beleza? Aqui é o Lubes do Motorhead Motogrupo trazendo pra vocês mais um resumo de filme relacionado ao motoclubismo. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito do filme chamado Revenge Ride, de 2020, que conta a história de um motoclube chamado Dark Moon e como essas mulheres conseguem resolver um caso de estupro que aconteceu na cidade delas. Se você ainda não assistiu esse filme e pretende assistir, então eu recomendo você a parar esse vídeo aqui, assistir o filme e depois voltar. Se você não liga para spoiler ou se você nem quer assistir esse filme, só está assistindo mais por curiosidade mesmo, então vem comigo até o final. A história começa numa festa de faculdade em que a gente tem todos aqueles estereótipos, né? Tem as meninas ali tomando um drink, dançando, tem o pessoal do time de futebol da escola que acha que é o rei da festa, e tem todos os homens daquela festa querendo se dar bem com alguma menina ali. Inclusive o capitão do time de futebol, chamado Keegan, estava interessado em uma menina, a Mary. Só que a Mary não estava dando muita bola para ele. Então, para não passar vergonha na frente dos amigos, ele coloca droga em uma bebida e consegue fazer com que ela beba aquele drink. Não muito tempo depois, a Mary começa a passar mal e o Keegan aproveita para tentar arrastar ela para dentro do seu quarto. Nisso, um dos seus companheiros de time, o Brian, vê aquela cena e fica meio preocupado. Ele vai até o Keegan e pergunta se a menina está passando mal, se ele quer que chame alguém para ajudar. Ele fala que está tudo bem, que não precisa chamar ninguém, que as amigas delas estão dentro ali do dormitório deles, né, dentro da república deles, que ele vai levar a Mary até elas para que elas possam cuidar da menina e ir embora. O Brian ficou meio desconfiado dessa história, ele não acreditou muito naquilo que o Keegan disse para ele. Mas, nesse meio tempo, alguém chama ele e ele se distrai, dando tempo para o Keegan levar a Mary para dentro do seu quarto e, junto com alguns amigos, estuprarem ela em grupo. No dia seguinte, a Mary acorda no meio do pátio da faculdade. Ela está de ressaca, mas ela sabe o que aconteceu. Então, envergonhada, ela se levanta e resolve procurar sua prima Megan para conversar. Durante essa conversa, a Megan pergunta para Mary se ela tem certeza que ela não quer levar esse caso para a polícia. E ela acaba dizendo que não adianta levar esse caso para a polícia porque os rapazes iguais ao Keegan nunca pagam pelos seus crimes, ainda mais um crime de estupro. O pessoal vai achar que ela quis se deitar com ele, se arrependeu e resolveu chamar a polícia para resolver o caso. Então a Megan resolve levar a sua prima para conversar com a Triga, que é a presidente desse motoclube chamado Dark Moon. Pelo que a gente consegue perceber do filme, todas as integrantes do Dark Moon sofreram algum tipo de abuso no passado nas mãos de um homem. Inclusive a Triga, a presidente delas, que odeia todos os homens com todas as suas forças. Então ela conversa com a Triga, acaba contando o que aconteceu e elas resolvem irem para a cidade. Elas chegam em um bar onde elas encontram o pessoal do time de futebol e a Megan acaba conhecendo o Brian, que tentou ajudar a Mary lá no começo. Então ela até chega, né? Elas tentam seduzir a galera para poder levar eles para fora e dar um pau nele. Nesse meio tempo, a Megan fica meio que incumbida de conversar com o Brian. E ela percebe nessa conversa que ele não teve nada a ver com o assunto, que ele não teve nada a ver com a história. Chega um momento em que o pessoal do motoclube está ali conversando com o pessoal do time de futebol, né, com os estupradores, e elas convencem os caras a saírem dali para ir para um lugar mais tranquilo, tomar uns drinks mais sossegados. Então elas vão até um prédio abandonado, fazem uma fogueira ali e continuam bebendo com o pessoal a noite inteira. Quando os caras já estão completamente bêbados, que não aguenta mais parar em pé, a Triga revela que tudo aquilo ali era uma armação para eles, para elas poderem se vingar pelo estupro que eles cometeram contra a Mary. Então, o pessoal todo jogado de joelho no chão ali, ela chama a Mary, dá uma arma na mão dela e fala: agora só depende de você. Se você está curtindo essa história, já azula o joinha aqui no canal, que é pra gente saber se esse tipo de conteúdo agrada a vocês. Vamos voltar para a história então. Com a arma na mão, a Mary resolve atirar pro alto. A Triga, decepcionada, pega um ferro em brasa e marca a bunda dos 3 estupradores. Eles acordam no dia seguinte, exatamente do jeito que a Mary acordou, no meio do pátio da faculdade, de ressaca e humilhados.
Obviamente, eles, como jogadores de futebol do time da faculdade, não perderam o treino por causa disso. Eles foram, fizeram um treino, e depois, no vestiário da faculdade, eles começaram a conversar a respeito do que tinha acontecido, e o Keegan disse pro resto do pessoal que isso não ia ficar assim, não ia deixar barato essa palhaçada que aconteceu com eles. O Brian, que estava lá também no vestiário, resolve ligar para a Megan e avisar que o Keegan estava pretendendo fazer alguma coisa contra elas. A Megan então resolve se encontrar com o Brian para conversar a respeito disso aí. Só que acaba rolando um romance ali entre os dois. E aí ele decide confessar que ele viu tudo o que o motoclube dela tinha feito com os 3 estupradores, mas que ele não achava que isso estava errado, ele achava que elas estavam certas, mesmo porque ele nem fazia ideia de que a Mary tinha sido estuprada. Então ele acaba contando para ela com mais detalhes o que o Keegan queria fazer contra o motoclube. Depois da conversa entre o Brian e a Megan deixa o Brian na porta da faculdade e ele vai para o seu quarto. Só que quando ele está subindo a escada da sua república, ele vê o Keegan e os outros jogadores colocando algumas pílulas dentro de algumas bebidas. O Keegan percebe que ele está encarando e pergunta se ele não quer ir para o bar ali da cidade com eles, curtir um pouco a noite. Ele fala que não, porque ele precisa levantar cedo no outro dia, que ele precisa estudar muito. Só que no dia seguinte, o Brian vai procurar o diretor da faculdade. E ele fala pro cara que o pessoal estuprou a Mary. E o diretor fala que isso é um absurdo, que não houve nenhuma denúncia de estupro e que ele não pode fazer nada a respeito disso se não tem provas, se não tem sequer uma reclamação da vítima feita na faculdade. O que o Brian não percebeu é que o treinador estava lá junto com ele e o treinador foi correndo contar pro Keegan tudo que o Brian estava contando pro diretor da faculdade. Ele acaba dando uma bronca na galera, mas não por ter cometido estupro, por eles terem sido desleixados. Vocês querem fazer essas coisas? Vocês querem fazer essas brincadeirinhas? Faz, mas seja mais discreto, né? Não vamos ser pego, porque senão, se vocês forem expulsos da faculdade, o time vai por água abaixo. Ou seja, que se dane a menina estuprada, né? Se quer estuprar, estupra, só não seja pego para você não prejudicar o time. Você entendeu a mentalidade dos caras? Depois da conversa com o treinador, Keegan resolve confrontar o Brian. O Brian foi tentar entrar no seu dormitório, só que a sua chave já não abria mais a fechadura. Os caras trocaram a fechadura justamente para ele não ter mais como entrar no dormitório. Então ele vai confrontar o cara falando que, tá falando aí que a gente tá estuprando e que prova que você tem, aquelas conversas de sempre. Eles acabam discutindo e o Brian acaba sendo meio que espancado pelo Keegan e por mais 2 jogadores do time. Mesmo todo machucado, o Brian vai até a sede do Dark Moon para tentar avisar a Megan que o pessoal do Keegan tá vindo. Só que a Triga, ela não admite o homem dentro da sede do Dark Moon. Ela fala pra Megan pegar aquele cara e sumir dali, porque ali não é lugar de homem. O homem não é aceito ali dentro. A Megan fala, mas o cara tá tentando ajudar, ele tá avisando que tá vindo uma galera aí. Não quero saber, tira esse cara daqui. Então, ela faz o que ela foi mandada, ela pega o cara e leva embora. Só que nesse meio tempo, o Keegan chega junto com 2 amigos na sede, com um pedaço de pau, um pedaço de ferro, com um monte de arma na mão, e eles começam a destruir as motos. A Triga fica pistola da vida, ela consegue chegar até uma 12 que ela tem de cano cerrado, e a hora que ela vai apontar pro cara para atirar, a Mary, que agora faz parte do motoclube, né, depois de tudo que ela passou junto com o pessoal, ela consegue desviar o tiro, ela desvia a arma para a Triga não matar o Keegan ou algum de seus amigos. E esse desvio que ela dá faz com que a Triga acabe deixando a arma cair no chão. Vendo a oportunidade, o Keegan voa em cima da arma para pegar, e aí a Triga não vai deixar barato, ela vai para cima da arma também. Enquanto os dois estão disputando ali para ver quem vai ficar com a arma, ela dispara e acaba atingindo a Mary no peito. Quando a Megan volta e vê sua prima morta no chão, com a Triga, né, segurando ela ali, ela fica desesperada. Aí a Triga fala, olha, vamos aproveitar que você está com toda essa raiva, com todo esse desespero, vamos usar isso contra os caras. Vamos lançar um desafio para eles. A gente vai se encontrar no mesmo lugar que a gente marcou a bunda deles com ferro em brasa e vamos ver no que dá. Os caras aceitam esse desafio e na noite seguinte está todo mundo lá. E aí começa uma briga entre o Dark Moon e o time de futebol. Aí, no meio da briga, a Triga consegue derrubar um dos caras, ela esfaqueia o cara, e não contente com isso, ela esmaga o crânio do cara na base da correntada, velho. Descendo uma corrente de metal ali,
sem parar, só pedaços de crânio que voam. A Megan estava apanhando nessa briga, só que, para sorte dela, o Brian chega. Aí ele vai lá, consegue afastar o cara que estava batendo nela, e levanta ela do chão e começa a tentar tirar ela dali de algum jeito. Só que ele não contava que a raiva da Triga por homem é uma raiva tão generalizada e tão cega que ele acaba sendo esfaqueado pelas costas pela presidente do motoclube. A Megan fica desesperada, mas ela tá fraca demais, ela apanhou muito para conseguir fazer alguma coisa. E o Brian tá lá, de joelhos, com a faca nas costas, olhando para a cara dela. A Triga chega mais perto, tira a faca das costas do cara, passa na garganta, já era o Brian. E a Megan fica possessa com isso. Enquanto o pessoal do motoclube vai embora, ela fica ali sentada, chorando a morte do Brian, que ela passou o filme inteiro tentando avisar que não tinha nada a ver com o rolê, que com quem ela desenvolveu um relacionamento, e agora, por causa de uma besteira, por causa de uma generalização ridícula que a presidente dela faz com relação a todos os homens, acabou perdendo a vida tentando ajudar uma integrante do Dark Moon a se livrar de um espancamento que ela estava sofrendo. Na manhã seguinte, se sentindo já um pouco melhor, a Megan vai até a sede do motoclube, para na frente, joga o seu colete no chão e sai vazado. A moral da história é a seguinte, galera: quem passa pano para estuprador acaba se ferrando e ferrando muita gente em volta. A Mary, que foi a vítima do estupro, teve duas chances de resolver esse problema no ato. A primeira foi quando a Triga deu a arma na mão dela para ela poder matar os caras ali mesmo, e ela não fez. E a segunda foi quando a Triga estava a ponto de disparar uma 12 no peito do Keegan, e ela também não deixou, ela desviou esse tiro. E isso causou a sua morte e causou a morte de um inocente que estava só tentando ajudar, desde o começo do filme. Ou seja, resumidamente, lugar de estuprador é na vala, certo? Se você gostou desse resumo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo relacionado ao motoclubismo. Toda segunda-feira a gente está tentando trazer para você alguma informação, sugestão, curiosidade a respeito dessa vida que a gente vive. Caso você queira deixar alguma sugestão, deixa nos comentários a sua hashtag Fala Sobre e manda pra gente o que você gostaria, o assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui nos nossos vídeos. A gente se vê semana que vem. Tchau!